Na noite de Natal de 1945, a casa da família Solder pegou fogo e 5 crianças desapareceram. O estranho é que mesmo após horas de buscas entre os escombros, nenhum vestígio dos corpos das crianças foi encontrado, o que definitivamente não fazia nenhum sentido. Porque se as crianças não estavam na casa quando o incêndio começou, então onde elas estavam? Bom, se quiser saber mais sobre esse caso e entender melhor como tudo aconteceu, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, pega um lanche, se acomoda e bora pro vídeo. A família Solder morava na zona rural de Fayetteville, nos Estados Unidos. Era noite de Natal e, como de costume, eles estavam felizes e comemorando. Quando a ceia acabou, os 2 filhos mais velhos e a caçula foram diretamente para os seus quartos dormir. Já a Marion, a filha mais velha, e os outros 5 irmãos dela ficaram acordados brincando na sala. Quando já tinha passado da meia-noite, o telefone da casa tocou. A mãe das crianças foi quem atendeu a ligação, mas do outro lado tudo indicava que era apenas um engano. A Jane, a mãe, então olhou em direção à sala e percebeu que a Marion estava dormindo no sofá. Mas o estranho é que mesmo quando a garota estava dormindo, as cortinas estavam abertas e as luzes acesas. Ela então foi, apagou as luzes e fechou as cortinas. Mas até aquele momento ela não tinha visto os seus outros filhos. Ela então pensou que eles tinham ido pro quarto dormir. E detalhe, o quarto deles ficava no sótão. A Jane então voltou pra cama, mas ela acabou acordando de novo, porque ela tinha ouvido um barulho vindo do telhado. Mas ela ignorou e voltou a dormir. Depois de um tempo ela acordou de novo assustada, sentindo muito cheiro de fumaça. E ela então reparou que a casa tava pegando fogo. Ela então acordou o marido, pegaram o filho caçula deles e desceram as escadas correndo. E os 2 filhos mais velhos do casal também saíram correndo de casa. O problema é que eles não sabiam onde estavam os outros irmãos, porque nenhum deles tinha saído do sótão. Então George, o pai da família, tentou resgatar as crianças, mas ele não conseguiu entrar no sótão porque o fogo estava muito forte. Ele pensou em entrar pelo lado de fora, mas a escada que ficava do lado de fora, justamente para subir no sótão, não estava lá. Ela tinha sumido. Eles também não tiveram como chamar os bombeiros naquele momento, porque o telefone deles estava dentro de casa e o telefone do vizinho estava mudo. E para piorar mais ainda as coisas, o carro da família também não estava funcionando, o que impedia que eles fossem atrás de ajuda. Somente no dia seguinte, o carro dos bombeiros chegou na casa deles, mas já era tarde e não tinha nenhum sinal das crianças. Após uma análise do que sobrou do incêndio, as autoridades informaram a família que os filhos deles, as crianças, tinham sido incinerados. Mas aquela versão dos fatos não tinha convencido eles. Então o chefe de perícia falou pro Solder que ele na verdade não tinha nem encontrado os corpos das crianças, nenhum vestígio sequer. E claro, sabendo disso, os pais começaram uma enorme busca pelos filhos, porque eles acreditavam que eles ainda estavam vivos. Muitos anos acabaram se passando sem que os Solders tivessem qualquer informação sobre os filhos deles. Inclusive eles até colocaram um outdoor na Rota 16, próxima a Fayetteville, deixando claro que qualquer pessoa que soubesse alguma informação sobre as crianças comunicasse eles. Bom, mas mesmo com isso, só por volta de 1960 que os pais tiveram alguma notícia sobre os filhos. A Jane, a mãe da família, recebeu uma carta, sem nenhum remetente, e vinha a foto de um rapaz. E no verso do bilhete estava escrito Louise Solder, justamente o nome de uma das crianças que tinha desaparecido. A origem da carta nunca foi identificada, mas a Jane mesmo assim acreditou na veracidade daquela foto. Ela realmente acreditou que aquele era o filho dela, crescido. Só que, como eu disse, isso nunca foi realmente esclarecido. Muitas perguntas sobre esse caso ainda estão em aberto até hoje. Afinal, se as crianças estão vivas, onde elas estão? E por que nunca tentaram contato com a família? Outra questão importante é o que realmente teria acontecido com as crianças naquele dia. Há cerca de 3 hipóteses que podem explicar isso. A primeira é que elas teriam sido sequestradas pouco antes do incêndio começar, e que na verdade esse incêndio serviu só para distrair os pais. Uma segunda teoria é que tudo isso não passaria de uma vingança. Alguns dias antes do incêndio, o George Solder, o pai da família, tinha sido visitado por um corretor de seguros, que tentou convencer ele a comprar uma pólice de seguro para sua residência. Só que como o George não fechou o negócio, o homem teria ficado irritado, e ele teria ameaçado o George, dizendo que a casa dele sofreria um grande incêndio, e que os filhos dele seriam destruídos. Bom, e uma terceira teoria diz que esse incêndio foi um crime. Isso porque alguns anos após o incidente, um motorista disse ter testemunhado um homem jogando bolas de fogo do telhado deles, que já meio que poderia explicar o som que a mãe tinha ouvido. Mas apesar disso, os bombeiros que examinaram o local disseram que houve apenas um curto-circuito na casa deles, o que os Solder contra-argumentaram. Disseram que a rede elétrica da casa tinha sido refeita há pouco tempo, e segundo a família, as luzes de Natal ainda teriam ficado acesas no começo do incêndio, então o fogo não poderia ter sido causado por elas. Bom, apesar de todas as investigações e de todas essas teorias, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu com as crianças Solder. Bom, gente, esse é o caso da família Solder. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa história e o que vocês acham que pode ter acontecido também. Caso tenham gostado do vídeo, já deixa um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Falou!